Aleluia. O amor de Deus. Repita comigo, por favor, o grande amor de Deus. A motivação do discipulador e do discípulo. Há uma canção belíssima, o pessoal da antiga talvez conheça, que diz assim: o amor de Deus é bem maior do que se poderá contar. Se vai além do céu azul, além do mais profundo mar, tão rico e puro é o amor, sublime amor de Deus, sempre a cantar, tão grande amor, estaremos lá no céu. Ó grande amor de Deus. Quero começar essa reflexão com o que Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús. Estamos nesta noite meditando sobre o amor de Deus. Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, quando começa a falar com dois dos discípulos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, a partir do verso 25, ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando, diga comigo, por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, expressamente Lucas está contando para nós no capítulo 24, a partir dessas palavras de Jesus, que todo o Antigo Testamento, todo, sem exceção, anunciou a Cristo, seus sofrimentos e a sua entrada na glória em seu retorno para a presença do Pai. Todo o Antigo Testamento anuncia Cristo, seus sofrimentos e a entrada de Cristo na sua glória. Hebreus capítulo 1, verso 1, nos dá mais um detalhe. O texto diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou, diga assim agora, ó, muitas vezes e de muitas maneiras. O autor aos Hebreus completa o verso 1 dizendo: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Isso na nova tradução da linguagem de hoje. Ou seja, Moisés e todos os profetas, ao longo de todas as Escrituras, anunciaram muitas vezes e de muitas maneiras o padecimento de Cristo e a entrada dele em sua glória. Pela própria natureza do ministério profético, os profetas fizeram esse anúncio não apenas por meio de suas palavras. E por que eu digo por causa da própria natureza do ministério profético? Porque o ministério profético não é compartimentado. Um profeta, alguém que foi chamado para ser profeta, é profeta em todo o tempo. Ele não é profeta, presta muita atenção nisso, apenas quando ele está de modo formal entregando uma mensagem profética. Negativo. Eis um dos porquês pelos quais o texto diz que de muitas maneiras, de quase infindáveis maneiras,
Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, profetas não fazem anúncio da mensagem de Deus apenas com o uso de palavras. Profetas, por meio de atos conscientes ou inconscientes, fazem anúncios messiânicos no Antigo Testamento. Até mesmo atos que outras pessoas praticam em relação aos profetas, por vezes têm sentido profético, porque esse é o chamado do profeta. O profeta foi chamado para ser um porta-voz de Deus, um símbolo da fala de Deus no mundo. E por vezes as ações que os profetas sofrem são mensagem profética para o povo, sem que o povo se dê conta naquele exato momento em que o profeta está sofrendo ação. Os profetas anunciaram de muitas formas a vinda e a obra de Cristo, em ações realizadas, em ações sofridas e em palavras. Deus falou do seu amor em profecias faladas, em canções, nas ações dos profetas, nos atos que o povo praticou com relação aos profetas, em tudo isto, no dizer de Jesus no caminho de Emaús e na fala do autor aos Hebreus no capítulo 1, verso 1, em tudo isto, Deus mostrou seu amor. Deus mostrou o seu amor. Isaac, nosso pai, o grande patriarca, foi um poderosíssimo, eu diria, talvez, se não um dos, certamente, mais completos protótipos de Cristo. A vida de Isaac anuncia, de modo singular, a vinda do Messias. O filho único de Sara, esposa legítima de Abraão, portanto, e nós veremos texto daqui a pouquinho falar sobre isso, portanto, livre. Sara era livre, não Agar era escrava. Sara, a livre, única esposa legítima de Abraão, mãe de um filho único chamado Isaque. Abraão e Sara são os primeiros pais do povo de Deus. De acordo com a Escritura, sabemos muito bem disso, o livro do Gênesis nos apresenta isso reiteradamente. Sara é símbolo de Jerusalém, ou da Jerusalém celestial, diz a Bíblia. Ela é símbolo de todos, de maternidade, ela é símbolo de ser mãe, a Jerusalém celestial, prefigurada em Sara, de ser mãe de todos os salvos. Enquanto Abraão aparece no Novo Testamento, sabemos bem, como símbolo do próprio Deus, o pai do seu povo. Gálatas capítulo 4, verso 22 em diante, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, e nós poderíamos inverter a ordem do texto mantendo sentido. Segundo a carne nascem escravos. Os homens naturais nascem sempre no regime da escravidão. A carne natural não gera seres livres. Filhos de Deus não são nascidos de carne e sangue. Jesus disse isso categoricamente para Nicodemos. Carne e sangue não geram filhos para Deus. Filhos de Deus são gerados pelo Espírito Santo. Voltemos à leitura do texto de Gálatas capítulo 4, verso 23. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Homens naturais nascem sempre no regime da escravidão. Segundo a carne nascem filhos de escravos. Prosseguimos na leitura do texto. Mas o que era da livre, por promessa. O filho de Deus nasce sempre livre. Aliás, se é filho de Deus, é livre. Ele nasce para a liberdade. Ele nasce para a liberdade dos filhos de Deus. Ele nasce do Espírito. O Filho de Deus nasce sempre livre, do modo como Jesus nasceu.
Os filhos de Sara nascem livres. Paulo prossegue no verso 24 dizendo: o que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão. Diga comigo, filhos para a servidão. Que é Agar, completa Paulo. Verso 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém que agora existe, a Jerusalém terrena, pois é escrava com seus filhos. Ainda não assumiu integralmente a verdade de que Cristo é o libertador. Mas a Jerusalém que é de cima, vamos dizer isso juntos, a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. É isso que o texto diz, categoricamente. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Todos os que cremos em Cristo. Isaac é o filho da promessa de Deus a Abraão. Isaac é um milagre que aponta para Cristo, o Filho de Deus, livre de todo mal e opressão. Ele não é um filho escravo. Essa é a simbologia. Não estou dizendo com isso, evidentemente, que Isaac não tivesse natureza pecaminosa. Eu estou dizendo que Deus usou a vida de Isaac como um símbolo dos filhos à luz do Filho, que são completamente livres. Volto. Isaac é o filho da promessa de Deus a Abraão. Isaac é um milagre que aponta para Cristo, Filho de Deus, livre de todo mal e opressão, em quem nós renascemos livres de todo mal e opressão. Quem aqui renasceu livre de todo mal e opressão? Olha do que estamos falando hoje aqui. A esterilidade de Sara, pois sabemos, segundo a Escritura, que ela não podia de jeito nenhum engravidar. A esterilidade de Sara é comparável à impossibilidade, à total impossibilidade de nascerem filhos no reino dos céus, desde que o pecado entrou no mundo. Se não fosse por uma intervenção divina miraculosa, a Jerusalém celestial seria completamente estéril com relação à terra. Não poderiam ser gerados filhos para Deus aqui nesse chão. Deus interveio a nosso favor, aleluia. Se não fosse isso, a Jerusalém de cima seria absolutamente estéril como Sara o era. A Bíblia diz, é interessante a versão de Churraque aqui, o francês, porque ele vai ressaltar um hebraísmo, uma característica do texto tipicamente hebraica, que aponta para o seguinte: Sara sequer ovulava quando miraculosamente engravidou. Não tinha ovulação. O costume das mulheres tinha acabado, cessado completamente. Forçosamente nós precisamos utilizar textos que guardam essas características judaicas da narrativa, do anúncio do nascimento de Isaac pelo anjo do Senhor. Então aqui a gente utiliza tanto a Bíblia judaica quanto a tradução do francês André Churraque. Gênesis capítulo 18, versos 10 e 11. Ele disse: com certeza retornarei até você por volta deste tempo no ano que vem, e Sara, sua mulher, terá um filho. Abraão e Sara, velhos, declinam nos dias. A via das mulheres deixou de ser para Sara. Não há ovulação. Sara não tem mais suas regras. O texto insiste de todos os modos para sublinhar o nascimento miraculoso de Isaac. Deus disse: ovula. Disse para Abraão: força, porque ele já não tinha mais vigor para a intimidade sexual, diz o texto bíblico. Força. Deus opera no corpo de Abraão, Deus opera no corpo de Sara, Deus faz a ovulação acontecer e diz: fecunda.
todo o processo guiado pelo Espírito de Deus. Oh, Deus tremendo. É no momento em que Cristo vem ao mundo, assumindo nossa condição humana, no impressionante milagre da encarnação, é ali, quando Cristo vem, o Cristo que outrora foi representado por Isaac, o milagre da concepção. Agora nós temos o milagre da concepção no corpo da Virgem. Antes tivemos o milagre da concepção no corpo de uma senhora idosa, que não tinha mais suas regras, de um marido idoso, que já não tinha mais relações com ela. Quando há a encarnação, esse impressionante milagre, a vinda de Cristo ao mundo, o reino dos céus se abre para nós. A Jerusalém de cima começa a dizer: não sou mais estéril. Não há mais esterilidade. A Jerusalém de cima deixa de ser estéril, tal qual aconteceu com Sara. Agora, preste muita atenção nisso. Os céus têm um filho gerado na terra, Jesus Cristo. Os céus têm um filho gerado na terra, para que a terra possa ter muitos filhos gerados no céu. Esse é o milagre da encarnação. Os céus descem para que a terra suba. É o beijo de céus e terra na encarnação de Jesus. A Bíblia afirma que nos céus se encontram os nomes, encontra-se o registro de todos os que renasceram, de todos os cidadãos gerados nos céus. A isso o Apocalipse chama simbolicamente, é claro, de o livro da vida do Cordeiro. Aquele que abriu a madre da Virgem. O Filho dos céus que vem à terra. Inaugura esta era maravilhosa. Apocalipse 17, verso 8. E ao ler esse texto, nós vamos ver que, na verdade, esse era um plano de Deus muito, muito antigo. Esse é o sonho de Deus muito, muito antigo. Aquele que desceu, levou o cativo o cativeiro, diz a Escritura. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E esse era o plano original de Deus: virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Olha o que Apocalipse 17, verso 8 vai dizer: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Ou seja, Deus sabe quais coisas se perderão. Volto. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, os não salvos, cujos nomes desde o princípio, não constam do livro, pois Deus sabe, não se converterão, não seguirão a Cristo, não ficarão maravilhados com Cristo, mas se maravilharão com a mentira, com o engano. São o contraste daquilo que Deus também sabe acerca dos salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Paulo fala de pessoas específicas cujos nomes se encontram nesse livro. Pessoas que lutam pelo avanço do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer com inteira confiança. Filipenses capítulo 4. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas pessoas estão registradas lá. É importante sabermos que tanto quanto o chamado de Abraão fazia parte do plano eterno de Deus,
Também o faziam o chamado de Sara e o nascimento de Isaque. O Apocalipse afirma que os nomes dos salvos já constam do livro da vida desde a fundação do mundo. Deus já tinha Isaque em seu coração. Haver esses nomes registrados desde antes da fundação do mundo no livro da vida, e haver aqueles que desde antes da fundação do mundo não estão nesse livro. Isso não é porque Deus tenha escolhido apenas alguns para serem salvos. Não, Ele ama a todos. Mas porque Ele sabe, Ele tem presciência, Ele tem conhecimento do que há de vir. Para nós há de vir, para Deus nada ainda está por vir. A percepção de Deus sobre as coisas difere da nossa. Ele conhece o futuro. Ele sabe quem serão os homens que, fazendo uso do seu poder de decisão, escolherão terem seus nomes como que riscados do livro. Lembrando que tudo isso são símbolos. Deus não precisa de um livro para registrar nomes. Deus não sofre de esquecimentos. Nós, seres humanos, precisamos de agenda para marcar os nossos compromissos, ou anotando em papel ou pondo no celular. Deus não. Deus sabe exatamente a lista dos salvos. Aliás, Ele nos conhece pelos nossos nomes. Mas nessas figuras, aqueles que por livre escolha decidem não seguir a Cristo, como que têm os seus nomes riscados dos livros, riscados do livro. E aqueles seres humanos que decidirem até o fim andar com Cristo, estão listados ali. Deus sabe que eles perseverarão. Essa escolha de sair do caminho é a escolha da transgressão. Essa é a revelação feita a Moisés, homem de Deus, em Êxodo capítulo 32. Moisés voltou, diz o verso 31, para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Olha o que Moisés diz. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Quem optou pela transgressão, este não terá o nome ali, Moisés. Não é assim. Meu servo, não é desse jeito. Eu ouso afirmar que, na verdade, como acontece ao longo da vida, e já afirmei isso no passado e mais uma vez afirmo, todos nascem salvos, porque nascem crianças, até onde sabemos ninguém nasce adulto, e das crianças pertence o reino dos céus. Todos nascem salvos, e em dado momento, alguns se rebelam contra Deus, como ovelhas que se desgarram, mas sempre são chamados a retornar. A última palavra será do ser humano, mas o desejo intenso do coração de Deus é salvar. O apelo de Deus é: volta para casa, filho, volta para casa, filha. Quem voltar, voltará por sua própria decisão. Quem não o fizer, deixará de fazê-lo por sua própria decisão. Deus não decidirá em nosso lugar se seguiremos ou não a Cristo, se aceitaremos ou não o seu sacrifício, mas Deus convidará a todos indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus convidará a todos indistintamente a fazê-lo, a seguirem a Cristo. Isaías capítulo 53, verso 6: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor
fez cair sobre ele, o Cristo da cruz, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, para todo ser humano já foi provida a salvação. A cruz de Cristo é suficiente para toda a raça humana. É salvação suficiente. Se o nascimento miraculoso de Isaac anuncia o nascimento miraculoso de Jesus, se também anuncia-se aí o consequente nascimento de cada salvo em Cristo, também é certo. Voltemos à história de Isaac, que a prova de Isaac anuncia a prova de Deus ao entregar Jesus. E aqui fica evidente para nós, mais uma vez, a extraordinária grandeza do amor de Deus. Cessar é um símbolo da Jerusalém de cima. E quando Abraão sai para oferecer Isaque, ele sai com seu filho, sem dizer aos servos e sem dizer a Sara o que faria. Eu quero derivar um pouco. Muito provavelmente, por um bom tempo, permaneceu oculto aos anjos, servos de Deus. Os servos de Abraão que não sabiam, os anjos que não sabiam. Provavelmente por muito tempo ficou oculto aos anjos, servos de Deus, oculto à Jerusalém celestial, o espetáculo da cruz. O que aconteceria? Eu sinceramente me pergunto, como os anjos, com que nível de horror, de espanto, os anjos observaram a jornada de Cristo pela via dolorosa. Eu me pergunto nesta noite se não foram eles mesmos, os anjos, que preferiram cobrir de nuvens negras a terra, numa tentativa talvez desesperada de não terem de ver a morte do seu Senhor. Depois de ouvirmos tantos sermões sobre a paixão de Cristo, essas coisas tendem a se naturalizar. Mas eu gostaria que pensássemos juntos em como os servos do Deus eterno, Deus Filho, ficaram diante desse espetáculo de horror. Será que assim como Abraão mandou que os servos ficassem no pé da montanha enquanto ele subia a Moriá sozinho com Isaque, o anjo consolador, porque os evangelhos falam sobre isso, o anjo que ficou ali com Jesus no Getsêmani consolando, permaneceu lá no Getsêmani por ordem do Senhor, enquanto Cristo era levado preso, era esbofeteado e açoitado? Será que os servos também ficaram no pé do monte e não puderam subir o Calvário? Gênesis capítulo 22, versos 4 a 6. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Somente Abraão e Isaque. Somente Jesus e o Espírito Santo. O mesmo Espírito que outrora levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, agora leva Jesus ao Monte da Caveira. Isaque foi conduzido pelo Pai para ser oferecido
sobre o altar do sacrifício. Isaac obedeceu com inocência. Preste muita atenção. Isaac obedeceu inocentemente, sem saber o que lhe esperava. Prova disso a pergunta que ele faz: meu pai, onde está o cordeiro? Eis aqui o cutelo e a lenha, meu pai, mas e o cordeiro? Não foi assim com Cristo. Cristo sabia o que havia de sofrer. Quem conhece amor maior? Por favor, responda essa pergunta. Quem conhece amor maior? O filho que obedece o pai, na expectativa de que o pai lhe faça bem, falo de Isaac. O filho que obedece o pai na expectativa de que o pai lhe faça bem, ou o filho que obedece o pai, mesmo sabendo que o pai o entregará à vergonha, aos açoites e à morte. Quem conhece amor maior? Isaac ou Jesus? Isaac se deitou com lágrimas no último instante sobre o altar do sacrifício, sem ver o carneiro que Deus iria prover. Jesus se levantou com lágrimas, diz a Escritura, para ir ao altar do sacrifício, na certeza absoluta de que não haveria nenhum carneiro, de que não haveria homem nenhum para substituí-lo. Isaac conhecia seu pai e sabia do seu amor. Isaac era o filho do milagre, era o filho único de Sara, miraculosamente gerado, e ele sabia dessa história. Jesus conhecia seu pai, sabia do seu amor. Sua encarnação tinha sido um milagre. Ele diz isso no templo aos doutores, fala aos seus pais, depois de conversar com os doutores: não sabias que me convinha tratar dos negócios de meu pai? Sua encarnação foi um milagre. Ele veio miraculosamente dos céus, nascendo de uma virgem. Isaac confiou tanto em seu pai, que cria que o pai iria livrá-lo. Jesus confiou tanto no amor do seu pai, que obedeceu, absolutamente certo de que o pai não iria livrá-lo. Quem conhece amor maior? Isaac ou Jesus? Isaac esperava ser poupado da morte e permanecer com seu pai amoroso. Jesus esperava passar pela morte, para só depois voltar a viver com seu pai amoroso. Quem conhece amor maior? Aquele que espera livramento, ou aquele que sabe que o livramento não virá e ainda assim segue o pai? Você entende essas coisas? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Isso não é a fala de alguém que duvida do amor, é a fala de alguém que conhece o amor em toda a sua dimensão. Pai, aqueles que me deste
quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Somos amados desde a mesma época que Jesus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Cristo sabia do amor do Pai. Sabia que esse é o maior amor que há. Todo e qualquer sacrifício é superável, pode ser superado por causa desse amor. É disto que estamos falando. O discípulo e o discipulador sabem disso. Eles experimentaram o amor de Deus. Estão dispostos a tudo. Porque assim como Jesus, agora eles conhecem o amor do Pai. Até se esse amor exigir a morte, continuará sendo sempre o maior amor. Vamos ao final da história. O que mais ocorreu em Moriá? Depois de Abraão passar no teste, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 18, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Há um poderoso princípio operando aqui. Tanto quanto a salvação dos homens, dos seres humanos, exigiria a entrega do Filho amado, tanto quanto Deus, para ter seus filhos salvos e de volta para casa, precisaria abrir mão de seu Filho amado, esse foi o seu plano eterno, para poder ter seus filhos salvos e ser mesmo pai de muitos filhos salvos. Abraão deveria ser capaz de entregar o Filho amado. Só poderia ser pai de muitos filhos salvos o homem que amasse mais a Deus do que a qualquer de seus filhos. Deus trocou seu Filho amado por muitos filhos salvos. E no final, teve a todos os seus filhos. Abraão deveria trocar seu filho amado por muitos filhos salvos, e teria a todos. Antes de ser o pai da fé, Abraão teria que ser chamado pai do amor. Amor por Deus e pelos filhos que Deus lhe prometera. É por isso que ele sobe Moriá. Ele cria no amor. Ele sabia
sabia do amor de Deus. Ele sabia. Em Moriá, enquanto Abraão viu seu filho quase morrer degolado, possivelmente degolado, Deus viu de fato seu filho morrer. Eu estou falando de Moriá. Isaac é um símbolo para nós. É um anúncio. Deus olha o ato de Abraão. Deus olha Isaac deitado no altar e vê Jesus. Abraão e Isaac celebram o livramento. Deus e seu filho em Moriá celebram o sofrimento que antecede a nossa salvação. Abraão não subiu sozinho, apenas com Isaac e Moriá. Deus estava ali. Vendo seu filho no alto da montanha do Calvário. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Nós, discípulos e discipuladores, dizemos sim ao amor do Deus que não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós. Sim, dizemos, é o amor de Deus a nossa motivação final, contínua, decisiva. Mais que toda dor, mais que todo medo, mais que toda decepção, mais que todo pecado, mais que todo vício, mais que toda crise, nós seguimos dizendo sim ao amor de Deus. Sim. Subimos Moriá. Escolhemos, ou somos Abraão, ou somos Isaque. Escolhemos ser quem vai entregar uma oferta, ou quem será a própria oferta em carne e osso. De um modo ou de outro subimos Moriá, e Deus está ali. Lá no alto de Moriá, vento seco, sol, pedras, lenha e cutelo. O filho sem sua mãe, o pai sem os servos. Só nós dois. Lá no alto de Moriá, Deus e o Cordeiro. Morreu o Cordeiro e vi escapar meu filho, diria Abraão. Enquanto ali, na morte do Cordeiro, Deus via morrer o seu filho. Lá no alto de Moriá, seguimos juntos em silêncio. O pai ama o filho e o filho o pai. Só nós dois. Lá no alto de Moriá, ao grito do anjo, ergui meu filho desatado. Eu sorria, enquanto ali parado, Deus chorava, erguendo seu filho crucificado. Lá no alto de Moriá, Abraão viu dor, sentiu amor, certeza. Isaque, obediência e livramento. A oferta para Deus, cinzas, ressurreição. Lá no alto de Moriá, Deus é dor. Deus é todo amor. Deus é certeza. É Cristo. Obediência, paixão.
o presente para o mundo, o sangue, a salvação. Por favor, fique de pé no seu lugar.